a sua entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, ainda no Salmo 139. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao seu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. O versículo 13 ainda. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Queria que você falasse para você mesmo agora o versículo 14. Tem muita gente que se acha feio, se acha menor dos menores, se acha a pessoa que não merece nada, mas olha o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Vamos ler juntos? Eu vou ler na minha versão, você lê na sua aí. A minha diz assim, ó: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Vira para o seu irmão aí, provavelmente se for seu parente, seu amigo, seu irmão de igreja, e diga: você é especial e admirável. Fala para o teu irmão aí, para a pessoa que está perto de você. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. E as obras do Senhor são maravilhosas. Pai, aproximar da tua palavra sempre é um desafio para todos nós. Fala conosco nesse tempo, com a minha vida, com a vida dos meus irmãos que estão aqui na igreja, com os que vão nos assistir em outro momento, quando estivermos pelo YouTube, que o Senhor possa abençoar também, em qualquer momento, essas pessoas assistindo as nossas pregações, as nossas ministrações. Amém. Como o pastor Carluccio disse, nós estamos estudando os atributos de Deus, e o pastor Carluccio pregou sobre a fidelidade, eu vou pregar sobre a bondade agora. Na próxima semana, esqueci quem é, a próxima depois é a Dorca, falando sobre a graça de Deus. O Everaldo vai falar sobre a eternidade de Deus. O Carluccio vai falar sobre o que mais? Justiça. E você lembra o seu? Eu tenho cola aqui, peraí. Eu vou falar certinho para os irmãos, que aí vocês não vão se esquecer. O pastor Carluccio falou sobre fidelidade de Deus. Vou falar sobre a bondade de Deus. Pastor Castro fala sobre a justiça de Deus. A Dorca vai falar sobre a graça de Deus. Depois eu volto falando sobre o amor de Deus. Dia 10 de abril, pastor Carluccio fala sobre a santidade de Deus. Depois eu volto falando sobre a soberania de Deus. O Everaldo encerra essa sequência com a eternidade de Deus. Tem outras, mas nós só vamos nos deter nessas 8, para que a série não fique tão comprida. Nós vamos projetar alguma desses atributos agora para os irmãos. Então, atributos
que descrevem o ser de Deus. Então são eles: espiritualidade, invisibilidade, eterno. Aí nós temos também os atributos mentais, que é o conhecimento, soberania, veracidade. Aí nós temos os atributos de propósito, a vontade, a liberdade, a onipotência. Alguns atributos, eles são apenas de Deus. São os atributos incomunicáveis. A onisciência de Deus, essa questão de que Deus é eterno, só Ele é eterno, né, nesse sentido de que Ele de estar em todos os lugares, de conhecer o nosso, como o texto que nós lemos agora, o Senhor conhece a nossa mente, o nosso coração, desde quando a gente estava no ventre das nossas mãos, e alguns que Ele compartilha conosco, como a bondade e o amor, que eu vou falar depois. Tem os atributos de síntese, perfeição, bem-aventurança, a beleza e a glória do Senhor. O Hernandes Dias Lopes, ele nos ensina, ele nos diz que Deus é um ser que enxerga nas curvas. Olha que coisa interessante essa analogia, porque a gente pode entender bastante. Quando você está dirigindo o seu carro, se tem um temor que a gente tem, é quando você está fazendo a curva, vem um maluco ultrapassando lá e batendo de frente com a gente. Agora, olha só Deus, se ele caminhasse por uma estrada dirigindo o nosso carro, Deus não teria problema nenhum, porque ele saberia, porque ele enxerga nas curvas. Deus, e outra questão que ele fala bem legal, é que Deus não tem rascunho dos planos. Nós temos plano A, B, C, você se vira, né? A gente tem um monte de plano na nossa vida. Se não der isso, a gente faz aquilo, a gente vai tentar outra coisa. Mas Deus não tem rascunho dos planos, porque Deus já traçou, Deus sabe tudo, Ele é. O Salmo 39 é o exemplo disso, que o Senhor é. Ele é o eu sou, Ele foi, Ele é, Ele será. É o mesmo Deus lá com Adão, que lidou com Adão, é o mesmo Deus que lidou com Davi, é o mesmo Deus que lidou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Elias, com quem pisou na bola, com quem foi muito bom, com aqueles que ele levou ao céu sem passar pela morte. O Senhor é o mesmo, Ele não muda. Sua perfeição, sua bem-aventurança, sua beleza e sua glória. E temos também os atributos morais, que é zelo e ira, o amor, a graça, a santidade, a paz, a retidão e o que nós vamos falar hoje, a bondade. A bondade está bem perto do amor, mas a gente vai tentar fazer uma diferença dessas duas palavras e disso que o Senhor está dizendo. A Bíblia declara que Deus é amor, e esse amor de Deus se revela no fato dele permitir amar os pecadores. Aí você está lá no Sermão da Dor, que vai ser a graça de Deus, Efésios 2, 4 e 8. O amor foi derramado no coração, do nosso coração, e quando Deus nos corrige, Ele está mostrando esse amor e essa bondade para conosco. Então, o Wayne Grudem, ele tem uma definição de bondade para a gente no livro de Teologia Sistemática, e esse livro eu tive o privilégio de estar no lançamento desse livro, né, lá em São Paulo, há uns 10 anos atrás. Esse livro foi editado por um pastor da Igreja Cristã Evangélica, o pastor Zé Humberto, que fez a parte de rodapé desse livro, dessa grossura de Teologia Sistemática. Ele diz isso aí, vamos ler juntos? A bondade de Deus implica que Ele é o quê? O parâmetro e faz, é digno de aprovação. Deus faz. Eu disse sexta-feira que não tem nada que Deus faça, não tem nada que nós façamos que vai mudar a maneira como Deus trata a gente. É bem possível que nós, seres humanos, dependendo do jeito que a pessoa me cumprimenta ou lida comigo, eu tenho um jeito de tratar com ela. O jeito que eu falo, talvez eu não responda. Por exemplo, eu, Darcy Júnior, se eu passar por você e eu não te cumprimentar, você pode ter certeza absoluta que eu não te vi. Porque eu cumprimento até poste. Eu cumprimento todo mundo. Eu não entro num lugar em Saclarana sem falar bom dia, boa tarde ou boa noite. Qualquer lugar.
E isso é uma das coisas que eu amo em Sanclerlândia, né? Porque eu entro e falo bom dia, o pessoal fala, bom dia, pastor. Eu olho, eu não sei nem quem é, mas falei bom dia e ganhei um bom dia, pastor, né? Então, a gente, talvez o Everaldo fale uma coisa para mim, eu vou olhar para o Everaldo. Para Deus não tem isso. O Everaldo pode falar o que ele quiser para Deus, Deus vai olhar para ele e vai falar assim, eu te amo tanto, meu filho, tanto, tanto. Eu te amo tanto que eu dei até meu filho por causa de você. Olha que coisa maravilhosa. Então tem uma palavra que é, pesquisando, amorável. Já viram essa palavra? Aí o autor fala assim, a amorável ternura de Deus, que é simplesmente a inclinação de Deus para o amor. Olha que coisa maravilhosa. A inclinação desse Deus maravilhoso para nós. Irmãos, olha para você e fala assim, Deus, obrigado, Deus, que o Senhor me ama. Porque tem hora que nem eu me amo. Tem hora que nem eu quero estar perto de mim. Eu tenho um amigo que ele mesmo fala que ele é tão chato, mas tão chato, que tem dia que ele tem vontade de sair do corpo dele e não conversar com ele, de tão chato que ele é. Ele reconhece que ele é chato. Pensa a noção de inteligência desse homem, de saber que ele é chato, porque a gente não tem essa noção, né? A gente acha que a gente é as pessoas maravilhosas, né? Isaías 63:15 vai dizer, olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa, onde estão o teu zelo, ele pergunta, onde estão o teu zelo e o teu poder? Retivestes a tua bondade e a tua compaixão, elas já nos faltam. A profecia de Deus vai tirar, né, a proteção, o cuidado sobre o homem, e a palavra está dizendo, olha, se por um segundo faltar essa proteção de nós já estamos sentindo falta. Irmão, se Deus faltar a proteção sobre você por um segundo, você vai sentir falta. O filho acha que pode conviver sem a mãe, sem o pai. A gente convive quando os perde, mas dói demais. Não ter nossos pais dói. É o que eu sempre digo. Está perto do seu pai e de sua mãe, aproveita, abraça, beija, cuida. Agora você imagina, quando a gente fica sem nossos pais, a falta que eles fazem, se você ficar sem o Senhor. Isaías 54, versículo 6 e 10, vai dizer, o Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o Senhor. Por um breve instante eu o abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Irmãos, esses 8 sermões que nós vamos falar sobre teologia sistemática abrangendo atributos de Deus, não é nada. Você tem que mergulhar, nós temos que nos mergulhar nisso muito. A gente precisa repetir essa série de sermões várias vezes, porque é profundo demais. Quando eu fiz seminário, essa matéria, eu fiz em 3 semestres. 3 semestres. Teologia sistemática 1, 2, 3, e parece que agora estão dando 1, 2, 3 e 4. Não sei se a nova turma já está fazendo a 4, mas chega aí até a 4. Mas eu quero muito que você entenda que o Senhor quer conserto na nossa vida, para que Ele demonstre a bondade dEle sobre nós, que Ele também demonstre a sua ternura sobre o teu povo. Joel 2,12, agora porém declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração. O Senhor vai dizer para aquele povo o seguinte, irmãos, filhos, eu não quero de vocês boca no pó, roupa de saco, de cinza, cabeça coberta de cinza. Eu não quero que vocês rasguem as roupas e dizem que estão humilhados. Na verdade, Ele quer que a gente rasga, sabe o que, meu irmão? O coração. O coração. Deus quer que eu e você olhemos para os outros com bondade e com o coração doído. Se você assistir qualquer reportagem sobre a guerra na Ucrânia, e seu coração não doer, tem alguma coisa errada. Se você passar pelas ruas de Goiânia
e não ficar triste com tantas pessoas morando na rua, tem alguma coisa errada. Se você passar por um sinaleiro em Goiânia e não dar uma oferta ou uma ajuda para alguém, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós temos que aprender a ser bondosos. Em São Paulo, você não vai em nenhum posto de gasolina abastecer, mesmo caro como está, sem você dar uma gorjeta para os frentistas. Comum. O cara, ele leva R$100, R$10, R$5, é para o frentista. Você já fez isso? Já deu uma Coca-Cola para o frentista? Que vai lá, abre o seu carro, põe água. Tá precisando de óleo aqui, tá precisando de aditivo, troca na concessionária, aqui dá problema, né? Uma pessoa que faz alguma coisa para você, você dá um pouco a mais para ela. Não, já estou dando o suficiente, foi combinado. Combinado não é caro. Na sua profissão, você doar um dia para alguém. Fala, olha, eu vou te atender. O meu oftalmologista é meu amigo de infância, neto de pastor, já contei histórias dele aqui. Não tem nenhuma vez que eu e a Dorca pedimos para ele atender alguém de emergência, que ele não atende. E olha que a agenda dele é um negócio. Por exemplo, ele atende na terça-feira. Quando ele marca comigo, que eu vou lá, que eu marco, eu tiro a terça-feira para ficar com ele e para sair tarde. Porque ele tem muito paciente e eu e ele conversamos muito também. Mas não é só por isso, não. É porque a Dorca daí, ela ia falar, eu já falei logo, né? Ele cede um tempo para alguém, ele cuida de alguém. Vou contar uma pequena experiência nossa com ele agora, recentemente. Uma pessoa chegou para a Dorca, pedindo oração, não é da nossa igreja, da cidade, que a filha estava com um problema no olho, que o médico tinha dado um diagnóstico de transplante. E eu disse para ela, mas um médico só, não tem que ouvir outros médicos. E eu mandei mensagem para ele, na outra semana ele atendeu aquela mulher, a filha daquela família, né? Ex-aluna da DOR. Irmãos, o diagnóstico era totalmente outro. O médico queria fazer um transplante de córnea na criança, sendo que o caso era totalmente reversível, e foi reversível, está no tratamento. Então, por uma consulta que ele deu, ele mudou a vida daquela mulher, daquela criança. Então, dê o seu tempo para alguém, ouça alguém, faça alguma coisa para alguém, cuide de alguém, atenda alguém, demonstre esse amor que Tito vai nos lembrar lá quando a palavra está dizendo assim, olha, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando Jesus vem, morre na cruz por mim e por você, muitas coisas acontecem. Somos lavados, somos regenerados, nossos pecados podem ser perdoados se você se aproximar do Senhor, porque o Senhor derramou o sangue dele lá na cruz por mim e por você. Então nós temos que demonstrar a nossa ternura, o nosso amor, porque o Senhor fez isso por nós. E nós temos que demonstrar isso às pessoas que estão do nosso lado, às pessoas que estão conosco. Nossa, eu tenho desculpa, irmão. Vamos seguir, Gabi. A compaixão do Senhor sobre nós. Jesus recomenda os seus seguidores que tenham a misericórdia manifestada pelo Senhor. Essa ativa compaixão do Senhor. Lucas 6,35 diz, amém. Porém,
os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Olha só, irmãos, o nosso Deus é bondoso para os maus. Nosso Deus é bom para os ingratos. Os irmãos que têm terra, que têm fazenda, que têm cultura, que têm plantações, você já reparou que só chove na fazenda do crente? É? Hã? Teve gente que quase concordou, mas teve uns que acordaram e falaram, não, ué. Chove em qual fazenda, irmãos? Em qual, Íris? O Íris agora tem terra lá. Chove aonde, Íris? Só na sua ou chove em todo mundo? Todo mundo. Por quê? Porque Deus não olha para a fazenda A e a fazenda B e fala assim, aqui mora o meu servo presbítero Íris, menino bom, aqui vai chover. Aqui mora o fulano que não é tão bom, aqui não vai chover. Não, irmãos, todo mundo. Qual? A bênção é distribuída da mesma forma. Cada um receba e utilize da mesma forma. Esse Deus, ele é maravilhoso, porque ele é incrivelmente sábio, amoroso e ama. Não é igual nós. A gente define quem a gente vai orar. Ou você vai me dizer que você vê uma pessoa assim, você olha para ele e fala assim, mas que cara de exibida, olha. Não precisa se manifestar não, mas você não já olhou para uma pessoa e pensou? Isso. A pessoa troca de carro, né? Às vezes não sabe a grossura do carnezinho que a gente está pagando, né? Aí olha para você, trocou de carro de novo? E já olha e já faz aquela... às vezes nem te fala, né? Dá aquela... O que Jesus está dizendo para a gente? Jesus ama todo mundo. Jesus derramou afeto para a multidão. Jesus derramou afeto para as crianças. Jesus derrama afeto para os seus inimigos. Você acha que Jesus não amou as pessoas que o crucificaram? Olha só que coisa incrível. Jesus crucificado, os dois ladrões, os dois miliantes ao lado de Jesus. Lembre-se que o crime, a crucificação, era o pior tipo de morte no sentido de humilhação. Então eles colocam Jesus num nível de humilhação hard total. E Jesus ainda tem paciência de olhar para aqueles dois homens e um dizer, olha, você não é o bonzão aí? Tira nós daqui, velho. O outro fala o quê? Senhor, lembra de mim, eu pequei mesmo, né? Eu pisei na bola, eu mereço estar aqui, o Senhor não merece. Salve. Vem comigo. Aqueles 3 homens morreram iguais, mas 2 deles tiveram destinos diferentes. Jesus chama as crianças, abençoa as crianças, abençoa os seus inimigos. Eu vou ler só das crianças. Então disse Jesus, deixai vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Mateus 19, 14. Às vezes a gente tem um olhar errado, e aqui só aproveitar aqui para encher a bola do ministério infantil. Às vezes a gente tem um olhar errado para a igreja, de querer olhar só para o adulto, olhar só para os mais velhos. E nós mais velhos, nós adultos, temos que mudar esse olhar e ter um olhar para as crianças, porque a Bíblia diz que eles pertencem aos que são semelhantes a ela. Aí você fala, não, mas esses meninos de hoje é custoso demais, não é igual esses meninos lá da época de Jesus, não. Esse menino de hoje é tudo diferente, tudo custoso. Não cabe, cabe até a exortação agora, mas não farei. Temos que pensar o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, né? O que nós estamos deixando nossos filhos viverem. Qual o tempo de internet, o tempo de YouTube, o tempo de
de jogos. Eu estou encabulado, qualquer lugar que você vai, o pai com a mãe estão comendo, a criança aqui do lado, o cara come com a mão invertida para segurar o celular para o menino, para a criança comer. Ou para a criança comer não, para ele comer porque a criança só quer comer o game ali, ou o videozinho. Dr. Augusto Cury faz uma classificação de idade das crianças, quanto tempo elas podem ficar com o celular. Até 3 anos, 0. Depois dos 3 anos, 10 minutos. Depois dos 8 anos, 15 minutos, 20 minutos. Ter celular, ele vai colocar lá quase indo para o exército. Porque ele fala que não... E ele entende, né, gente? O cara é psicanalista. E diz que o efeito hoje do celular na vida dos homens, das mulheres, das crianças, dos adolescentes, é o mesmo efeito da droga. Mesmo efeito. Ela cria na gente a mesma sensação. A série que a gente está acompanhando, que a gente gosta, o filme, é a mesma coisa. Tira de você, você fica estressado. E a criança, você toma um celular de uma criança, que está assistindo um videozinho dela ali. É briga na certa. Aí o que você faz? Quer brigar com menina agora não. Toma. Só assiste um vídeo. Ali, minha filha, de um vídeo, aquilo é feito para a gente ficar preso naquilo ali o dia todo. Instagram é feito para eu e você ficarmos... Eu e a Dorca esses dias conversamos um negócio, o que era que a gente falou lá? 2 minutos depois o Instagram dela estava jogando as propagandas lá. Então, cuidado. Vamos voltando ao texto, terceiro e último. Exortação à bondade. Exortação à bondade fraternal. Pode colocar o próximo, Colossenses 3, 12 e 13. As virtudes recomendadas aos eleitos, a comunhão na igreja primitiva, temos passos para essa bondade e caridade dos nossos irmãos. Colossenses 12, 3, 12 e 13 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, como santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Reparem o quanto nós somos, às vezes, contrário ao que o Senhor nos diz. A gente guarda mágoa, a gente fica com raiva de alguém, a gente está vendo tantas câmeras de cidades agora, né? Brigas no trânsito por causa de coisas incrivelmente tolas, brigam, vão a óbito, se matam. Pessoas que trazem maldade dentro delas, maldade contra o outro, maquinando contra o outro. Essa semana eu vi lá, eles hackearam um WhatsApp da embaixada aqui no Brasil da Ucrânia, que está recebendo dinheiro e donativo para mandar para lá. Pensa a maldade de um ser desse, que tem coragem de tirar dinheiro de quem está precisando. Teve um grupo ano passado que tirou milhões das contas do tipo do Bolsa Família, daquele dinheiro que veio da emergência. Como que era o nome daquele dinheiro? Tinha um nome. Do auxílio emergencial. A televisão mostrou as casas. Irmão, não tem condição. Um homem lá, 70 e tantos anos, a mulher cega, deficiente visual, eles não têm nada. Pensa uma casa que era uma portinha, uma paredinha de tijolo. O cara roubou 3 ou 4 parcelas deles. Eles não tinham nada para comer. Nada para comer. Depois da reportagem, o banco, a Caixa, repôs o dinheiro para aquelas famílias. Alguém fez um golpe ali naquela região em São Paulo e tirou muito dinheiro daquelas pessoas. Pessoas que não têm nada. É você roubar tudo de quem tem nada. Eles tinham aquilo. Pratique a bondade. Se lembre que você é escolhido do Senhor. Tenha compaixão nas suas atitudes.
Seja manso, tenha paciência. Às vezes não dá para ter paciência com algumas coisas. Mas a Bíblia diz que a gente tem que perder a paciência com injustiça, é com coisa errada. Que a gente não, e se a gente irar, a gente não pode pecar. Olha que desafio você ficar bravo e não irá. Ou melhor, você irá e não ficar com raiva daquilo. Você pode ficar com raiva da situação. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ajudar. Porque nós precisamos ser bons, humildes, mansos, pacientes. O suportar aqui é o amparar, né? Tem gente que lê esse texto e pensa que suportar, eu tenho que suportar o Carluxo e o Castro, porque eles trabalham comigo aqui na igreja, nós somos pastores, eu suporto eles. O suportar é ele me amparar e eu ampará-lo, e assim todos nós, os líderes, os membros congregados, os visitantes da nossa igreja. O desafio da humildade. O desafio de perdoar. A gente é tão rápido para... Quando eu morava com os meus irmãos, meu irmão e minha irmã, eu me lembro quanto eu era rápido para denunciar as traquinagens deles, porque eu sabia que se eu não fosse mais rápido do que eles iam ser mais rápidos do que eu e eu estaria em maus lençóis. Então a gente é muito rápido para acusar o outro, acusar quem a gente ama, porque a gente conhece, então é fácil a gente apontar dedo para quem a gente ama. Eu sei todos os defeitos. Eu não quero saber tantas as virtudes ou o que aquela pessoa é boa, mas os defeitos eu sei todos. Caminhando para a gente encerrar, tem um poema, eu só coloquei a primeira parte, que não dava para projetar tudo, eu vou ler para os irmãos, mas olha que coisa linda. E ele se chama Carlos Wesley, ele é citado pelo A.W. Tozer no livro que a gente está baseando os nossos estudos, que é o Mais Perto de Deus. Ele diz assim, ó, Deus, minha fé, descanso diurno, tu que és para mim felicidade, concede meu pedido importuno. E a mim revela a tua bondade, mostra a tua face bem-aventurada, como a eternidade em luz banhada. Até os olhos de fé iluminados, Pai, faz-me passar tua bondade e graça. Desejo o teu amor e teus cuidados, que em minha alma teu ser opere e faça, proclamada a tua face e o teu encanto, revelando em amor teu nome santo. Coisa linda, o cara conseguiu escrever, colocar num poema essa bondade e graça do Senhor. Partindo aí para os últimos slides, tudo se resume nessas 4 palavras, 5 palavras que eu escrevi aí. Deixar você refletir um pouquinho. Deus nos criou pela bondade do seu coração e nos redime pela mesma razão. Então Deus nos cria pela sua bondade do coração de Deus. Deus falou, olha, eu vou fazer o homem. Eu quero conviver com o homem, eu quero partilhar com o homem, eu quero caminhar com o homem, eu quero andar com o homem. E quando a gente está falando homem aqui, é homem e mulher, humanidade. Deus quer andar com o homem, Deus quer andar com a mulher, Deus quer andar com a gente. Então, meu irmão, pense que a criação e a redenção só existem por causa da bondade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Era para a igreja glorificar de pé, como diria um famoso pregador por aí, né? A criação, vou repetir que aí talvez vai, né? Criação e redenção só existem por causa da bondade de Deus. Amém, irmãos? Isso é bênção do Senhor. Nós só existimos, nós fomos criados e somos salvos por causa da bondade de Deus. Não tem bondade de dinheiro, não tem bondade de beleza, de boniteza, de cor, de país, de nação. Deus quer salvar e amar todo mundo. Deus ama a Rússia. Deus ama o presidente da Rússia. Deus ama aqueles irmãos que estão sendo bombardeados. A nossa igreja que está tendo que se reunir escondida nos porões, naqueles bunker, naqueles lugares profundos lá, está tendo louvor, está tendo adoração e o povo sendo bombardeado.
E eu encerro então dizendo para os irmãos: a grandeza de Deus nos faz temer, mas sua bondade nos anima a não ter medo dele. Precisa ser temente a Deus e não ter medo. Esse é o paradoxo da fé. Tozer vai dizer isso para a gente. Que a grandeza de Deus nos faz temer, mas sua bondade nos anima a não ter medo dele. Precisa ser temente e não ter medo. Esse é o paradoxo da fé. Eu amo, eu temo, eu sei que ele é poderoso. Se Deus quiser me matar aqui agora, eu morro, eu vou morrer, porque ele quer. Ninguém morre de véspera, ninguém morre um dia antes, ninguém morre depois da hora, ninguém escapa, se não for por causa do amor de Deus. Deus trilhou tudo isso. Deus sabe de todas as coisas. Enquanto o Ministério de Música está voltando para cá, eu vou terminar a minha palavra com a última. Nós vamos cantar Só Tenho a Ti para encerrar. Nós temos orado por várias famílias, várias pessoas, e queremos que você continue com a sua oração. Temos orado pela Débora, temos orado pela irmã Luzia, nós temos orado pela Luana do Cairo, que está grávida, que eles estão grávidos esperando a bebê deles, né? A Samara e o Sérgio, que estão esperando o Theo. Então nós temos orado por esses irmãos queridos, que têm passado por lutas. Outros irmãos, temos orado pelo... Eu sempre quero chamar ele de Heitor, mas é Arthur, né? O Arthur, sobrinho do pastor Carlos e da Thaís. Temos orado pelo primo da Thaís, o Breno também. Então, nós temos orado por muitas pessoas que têm passado por momentos muito difíceis, muito difíceis. As famílias enlutadas. Você tem algum pedido que você não estava, talvez você não estava na semana de oração e você quer acrescentá-lo agora? Levante sua mão aí, a gente vai orar. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos celebrar o nome do Senhor. Vamos orar por esses pedidos, inclusive pelo Hugo, que não foi falado aí, para a gente acrescentar mais esse nome na presença do Senhor. E sempre querendo que Deus tenha feito obras maravilhosas. Minha irmã disse que, assim que possível, ela vem aqui testemunhar do período que ela ficou no hospital com o meu sobrinho, pela graça, né? Hoje nós estivemos lá com eles, esse final de semana. Já está em casa, né? Para não regular, sexta-feira a Thaís foi em Goiânia e trouxe eles, né? Então é bênção de Deus, é o cuidado, o amor, né? E todos os 16 dias que ela ficou ali, muito complicado, então a gente sempre tem motivos para louvar o Senhor. E esses irmãos nós estamos colocando na presença do Senhor, também da mesma forma cremos que Deus vai agraciá-los, né, com a sua bondade, com a sua misericórdia e com aquilo que eles têm necessitado na presença do Senhor, seja cura, seja milagres, seja o que for, o Senhor estará fazendo. Nós cremos nisso, porque o nosso Deus é um Deus que faz tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Deus faz o impossível. Você crê, meu irmão? Então você pode orar, porque Deus faz o impossível. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante da presença do altar do Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas, crendo, ó Pai, que o Senhor pode fazer tudo. Queremos colocar cada uma dessas pessoas, ó Pai, na presença do Senhor, a Débora, a irmã Luzia, o Hugo, ó Pai, louva o Senhor pela vida do Arthur, que o Senhor já fez um milagre na vida dessa criança. Pai, coloco cada pessoa, ó Pai, que nós